Mas, ó, infelizmente, o litoral do Brasil está sofrendo muito, o litoral paulista, na verdade, está sofrendo muito com as fortes chuvas que caem desde o início do carnaval, desde o início do grande feriadão. Inclusive, temos aí piauienses que morreram vítimas de deslizamento de terra. É um caos que está acontecendo, mais de 40 pessoas, infelizmente, morreram nesse carnaval por conta das fortes chuvas. Inclusive, eu tinha um casal de amigos meus que ficou ilhado no litoral de São Paulo, porque não tinha como sair, todas as vias estavam fechadas, e as poucas vias que dava para sair, corria o risco do morro desabar. Então, você imagina só as pessoas que viajaram, né, meninas, no litoral, né, no final de semana, para curtir aí o carnaval, uma folguinha, e acaba acontecendo uma tragédia como essa. Eu imagino o desespero dessas famílias, viu, Erlan? Porque é realmente uma tragédia o que vem acontecendo aí no litoral de São Paulo, inclusive praias lindíssimas, né? Pessoas até com muito poder aquisitivo, que tem casa lá no litoral, e vem acontecendo essa tragédia. E ruim também para quem está lá, para quem sobreviveu à tragédia está lá, porque tudo inflacionou, os preços estão absurdos, né? Gente. Um galão de água que a pessoa comprava por R$8, está custando agora R$35. R$93. É aquela lei da oferta e da procura, né? Porque acabaram diminuindo as coisas e o preço foi lá para cima. Eu acho que aí é o preço do mau caratismo, porque são pessoas que tentam se aproveitar de uma tragédia para conseguir lucrar em cima. Para você ter noção, nos Estados Unidos, quando acontece algum alerta de ciclone, de tornado, que acontece muito por lá, o governo ele para, né, de cobrar pedágio, deixa o pedágio livre para que todo mundo possa sair, e as pessoas que ficam isoladas no local, os supermercados, ao invés de aumentar o preço, às vezes eles fazem doação gratuita. Sim. Então, para você ver só como o tipo de cultura é diferente, né? Eu acho que tem que ter empatia nesse momento. É a mesma coisa que aconteceu no início da pandemia, né? Quando a pandemia veio, o preço de máscara e de álcool foi lá para cima, e os estabelecimentos começaram a ser multados. E eu acho que tem que partir daí, já que não existe isso por livre espontânea vontade dos empresários locais, né, de mercadinhos e tudo, deveria existir pelo menos uma multa em preços tão absurdos para quem tenta sobreviver a uma tragédia como essa. E Deus está vendo, viu? Deus está vendo. É uma falta de sensibilidade, inclusive, né? Até um repórter se emocionou recentemente, né? Onde ele estava fazendo uma reportagem, e ele sentiu no coração de desabafar sobre essa realidade que estava acontecendo no local, né? Onde ele falava justamente da água, né? Com preço exorbitante. Então, assim, são fatos que realmente acontecem. A falta de sensibilidade existe hoje, e como a própria Suene falou, durante a pandemia, os valores foram exorbitantes, né? Onde pessoas tinham que se proteger e não tinham dinheiro para comprar uma máscara e um álcool em gel. É muito complicado, é um absurdo isso. Bem, a gente preparou uma reportagem para explicar bem como é que está acontecendo, em que ordem está acontecendo essa tragédia, infelizmente, no litoral paulista, que infelizmente é aí o assunto dessa semana, que era para ser festiva, mas está vindo com notícias tristes. Juliana Ferraz explica pra gente, olha só. A tempestade registrada no litoral norte de São Paulo foi a mais intensa da história do país em 24 horas. Com registro acumulado de 682 milímetros. Até o início da tarde desta terça-feira, 21 de fevereiro de 2023, foram contabilizados 46 óbitos, 40 desaparecimentos, 18 feridos, além de 2.496 desabrigados, que estão em abrigos públicos ou privados, e desalojados, que deixaram suas casas, mas estão abrigados com amigos ou familiares. Antes da tragédia registrada neste feriado prolongado de carnaval em São Paulo, o maior acúmulo histórico de chuvas em 24 horas foi em 2022. A contabilização foi de 530 milímetros em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Antes, o índice mais alto havia sido em 1991, em Florianópolis, Santa Catarina, com 400 milímetros. Dados do CEMADEM, Centro Nacional de Previsão de Monitoramento de
Desastres mostram os índices acumulados em São Paulo de 682 milímetros em Bertioga, que bateu recorde nacional. 626 milímetros em São Sebastião, 337 milímetros em Ilhabela, 335 milímetros em Ubatuba e 234 milímetros em Caraguatatuba. A maior tragédia registrada em São Paulo ocorreu em 18 de março de 1967, no município de Caraguatatuba. À época, fortes chuvas causaram desmoronamento de encostas e centenas de residências acabaram soterradas. Segundo a contagem oficial, foram 487 mortes devido à tragédia, mas estima-se que o número de mortos tenha sido superior. Em 2020, 34 pessoas morreram pelos deslizamentos de terra em decorrência das chuvas no Guarujá. O município de São Sebastião é o mais afetado pelas chuvas, com deslizamentos de encostas, alagamentos e bairros isolados devido à interdição de vias de acesso. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, decretou estado de calamidade pública em 6 municípios, medida que foi reconhecida pelo governo federal na segunda-feira, dia 20 de fevereiro. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, emitiu alerta em que prevê risco de chuva e mais deslizamentos no litoral norte de São Paulo. O alerta foi para terça-feira 21 e para esta quarta-feira 22. O órgão aponta como muito alta a possibilidade de novas rupturas e deslizamentos residuais em locais onde o solo encontra-se saturado e o lençol freático elevado. É sugerido atenção especial às construções abaixo de encostas e em locais onde já houve deslizamentos. Na tarde de terça-feira, 21 de fevereiro, voltou a chover na Barra de Saí, em São Sebastião. O Departamento de Estradas e Rodagem interrompeu o trabalho em razão do mau tempo. As equipes de resgate trabalham principalmente em bairros como a Barra do Saí, que concentra a maioria das vítimas. O número de desaparecimentos ainda não foi atualizado, mas na manhã da terça-feira, 21 de fevereiro, estava em 49. As buscas são feitas por bombeiros, agentes da Defesa Civil e os moradores da região. A Polícia Militar usou um helicóptero para resgatar pessoas ilhadas e o Exército enviou aeronaves para ajudar os trabalhos. Ao todo, a operação envolve mais de 600 pessoas. No estado de São Paulo, há 1.730 desalojados que precisaram deixar suas casas e foram para a residência de amigos ou parentes. E 766 desabrigados que perderam suas casas e não têm para onde ir em decorrência das chuvas. Os dados são do governo paulista, que não divulgou informações específicas para o litoral. Desde domingo, as unidades de saúde do estado no litoral norte estão em alerta para receber os possíveis feridos do desastre que atingiu a região. Outras unidades de saúde da Baixada Santista, Alto Tietê e da capital também estão aptas a receber os feridos, de acordo com o governo do estado. Dias após as fortes chuvas assolarem o litoral norte de São Paulo, turistas que buscam se manter nas cidades da região relatam dificuldades na compra de insumos básicos, como alimentos e água. Em meio ao desastre de pessoas e corpos após o temporal, há comerciantes aproveitando a tragédia para explorar a população. Alguns deles estão vendendo 1 litro de água por R$ 93 na região. Técnicos da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo seguem trabalhando para o restabelecimento dos sistemas de abastecimento de água no litoral norte e Baixada Santista. Em São Sebastião e Ilhabela, 31 caminhões-tanque da companhia realizam o abastecimento emergencial até a regularização total dos sistemas. Uma pessoa que cobra R$ 93 o litro da água no momento de uma tragédia como essa, quando na verdade era para ajudar o próximo, essa pessoa já está morta por dentro. Não tem explicação alguma, não tem cabimento, mas isso devia ser considerado um crime.
uma coisa dessa. Tem gente que tá, sequer, você que está na sua casa agora, você se quiser levantar e ir na sua geladeira, você pode beber um copo com água. As pessoas que estão desalojadas por conta dessa tragédia não tem mais o poder de fazer isso, de beber um copo com água. E tem gente se aproveitando. Se a pessoa for tomar 2 litros de água, ela vai gastar mais de R$150, quase R$200. Porque tem empresários se aproveitando de uma situação como essa. É inacreditável, Sueli. É inacreditável, Vierlan. Realmente é uma falta de empatia absurda. E o que me impressiona muito numa história como essa, vendo toda essa tragédia acontecendo, é muito parecido com o que aconteceu há pouco tempo, a gente até estava conversando no camarim, Erlan, porque tanto o Estado de São Paulo quanto a Prefeitura de São Sebastião, como vocês viram na matéria, que foi a região mais atingida pelo desastre, né, pelas fortes chuvas, foram avisados 48 horas antes que ia acontecer essa tragédia. Quem fez a previsão, inclusive, Erlan, foi o CEMADEM, que é um órgão federal, né, que atua em todo o território nacional, fazendo essas previsões meteorológicas sem interrupções. E moradores do local afirmam que não foram avisados em momento nenhum pela Defesa Civil que deveriam deixar as suas casas. É que nem a história do terremoto na Turquia e na Síria, que a gente estava foi... conversando. É um absurdo, né, Amanda? E muitas das vezes a população fica de mãos atadas esperando do órgão público dar esse start, dar esse aviso e ter onde essas famílias ter algum local para poder evacuar, né, para poder estarem alojadas e esperar esse mal acontecer, porque infelizmente a gente sabe que são forças da natureza e graças a Deus temos pessoas com estudos, pessoas cientistas que prevê esse tipo de acontecimento que infelizmente vem acontecendo com frequência. Eu estava até conversando com os meninos aqui que a gente não consegue nem respirar mais, gente, é tragédia por cima de tragédia. Então, assim, infelizmente, muitas pessoas que estão assim de formas ribeirinhas, que estão afastadas dos polos centrais, elas ficam desabrigadas, elas ficam também sem saber aonde recorrer e a quem recorrer, porque assim, é bom que os órgãos públicos, eles tenham esse tipo de start, ele dê à população uma oportunidade de se sair daquela zona de perigo para poder realmente sobreviver, elas e sua família. Bem, quero destacar, inclusive, para você ver só qual é o papel de um político. Porque eu vejo muita gente brigando nas redes sociais, eu sou Bolsonaro, eu sou Lula, não sei o que e tal. O governador Tarcísio de Freitas, que é o governador de São Paulo, ele é bolsonarista, vamos dizer assim, né? Ele é ex-ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o presidente é o Lula. Só que os dois estavam numa coletiva de imprensa ontem, né, à tarde, hoje de manhã novamente, porque o presidente Lula foi até o local, né, ver o que estava acontecendo, como poderia ajudar, e os dois estavam lá pela população. Independente de estarem lados opostos na política, todos são eleitos para trabalhar pelo povo. Não tem essa de, eu só vou humilhar o Bolsonaro, eu só vou humilhar o Lula. A população precisa de políticos que trabalhem para o povo, não para que políticos trabalhem para outros políticos. Então eu queria destacar essa imagem que para mim foi muito emblemática, porque ver o Lula e ver o Tarcísio, que têm pensamentos completamente opostos, estão de lados completamente opostos na política, juntos para cuidar da cidade, para cuidar do Estado, para cuidar das vítimas, porque eles foram eleitos pelo povo, né? Eu acho que passou uma imagem muito bacana isso, para que pare esse radicalismo político. O meu governador, ele gosta do Bolsonaro, não vou trabalhar com o Lula. Não gosto do Lula, não vou trabalhar com o governador que é do Bolsonaro. Isso não existe. Isso precisa acabar, precisa ser diluído, essa história que criaram aqui no país. A população precisa de políticos que trabalhem para a gente. Isso é importante.